Meu nome é Marjorie Tomás Moreira e meu trabalho hoje tem o título de Eficácia e Segurança na Terapia Acelerada de Infliximab na Retocolite Aguda Grave, em comparação ao esquema convencional. A retocolite aguda grave é uma condição potencialmente fatal que requer reconhecimento precoce, tratamento intensivo oportuno e uma abordagem multidisciplinar. Seu diagnóstico deve ser feito usando os critérios modificados de True-Love-Witz. Apesar dos avanços significativos no tratamento, o corticoide intravenoso ainda continua sendo a terapia de primeira linha, porém alguns pacientes, um terço deles, não respondem a essa terapia e são refratários. Nos pacientes que não respondem, até 3 dias de introdução da medicação, é necessário reavaliar a terapia de resgate, ou a própria cirurgia, colectomia. A escolha da terapia de resgate, infliximab ou a ciclosporina, depende da experiência do serviço disponível, disponibilidade do medicamento ou até fatores individuais do paciente. Porém, há alguma incerteza considerável sobre qual a dose ideal de indução do infliximab na retocolite aguda grave. Atualmente, a indução convencional é de 5 mg por quilograma, 0, 2 e 6 semanas. O objetivo dessa pesquisa foi revisar a literatura atual sobre a eficácia e segurança no uso da terapia acelerada de infliximab na retocolite aguda grave, em comparação ao esquema convencional, tendo em vista os dados farmacológicos clínicos disponíveis. Então, esse trabalho trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio de levantamento bibliográfico com o objetivo de síntese de resultados mediante metodologia padronizada, com o intuito de responder à pergunta norteadora: existem evidências na literatura que mostrem a significativa diferença no uso acelerado do infliximab em comparação com o esquema convencional? Os resultados foram os seguintes: na retocolite aguda grave, a gente sabe que é uma condição potencialmente fatal à vida e até 30% desses pacientes vão ser submetidos à colectomia de urgência. Dos demais, um terço dos pacientes que são refratários à corticoterapia serão indicados a terapia de resgate, o infliximab ou ciclosporina. Apesar do infliximab ser eficaz nesse cenário, uma proporção significativa dos pacientes não respondem à indução padrão. Choi realizou algumas análises de covariáveis bioquímicas e ele chegou à conclusão que elas poderiam alterar a resposta terapêutica. E aí, quando a gente avalia essas variáveis, seriam principalmente a proteína C reativa, a albumina e a calprotectina. Os pacientes que não mostraram resposta endoscópicas nas semanas 6 e 8 tiveram perdas fecais maiores no primeiro dia e níveis mais baixos de infliximab na sexta semana, frequentemente associado a uma maior depuração por meio do desenvolvimento de anticorpos, o que justificaria a utilização de doses aceleradas. Há algumas razões para os resultados conflitantes desse nosso estudo. Entre eles, os estudos que nós incluímos, todos eram retrospectivos. Além disso, desses estudos, as amostras, elas trazem poucos pacientes. E outro resultado conflitante também seria a questão da definição de dose acelerada. Alguns estudos trazem a dose acelerada quando a gente considera uma dose maior, então a gente considera 10 miligramas por quilo, e outros estudos trazem a definição de acelerado, da dose acelerada, quando a gente usa intervalos menores entre elas, então seria 0, 1 e 3 semanas. Para concluir, embora os estudos não tenham encontrado nenhuma diferença com nenhuma das terapias, então acelerada ou a terapia padrão, os pacientes e médicos notam uma melhor satisfação com o tratamento do infliximab comparado à ciclosporina. Por isso, estudos prospectivos de ensaio clínico randomizado e multicêntrico são necessários, para definir se a infusão acelerada do infliximab teria um efeito robusto na redução da morbidade e na melhoria de desfechos. Embora existam alguns algoritmos que propõem o escalonamento da dose do infliximab, baseados nos perfis bioquímicos, então a PCR e a albumina, eles atualmente ainda não são validados. Assim, o melhor regime de dose de infliximab utilizado como terapia de resgate na retocolite aguda grave ainda continua incerto. Essas são as referências e eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho.